Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus que nos dá a vitória. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Tiago, né? Eu conheci ele hoje aqui na escola dominical. Você não veio na escola dominical, eu vim, viu, irmãos? Eu sou de fora, eu vim na escola dominical, tá? E ele me recebeu muito bem, pastor Tiago. Deus abençoe todo o senhor, toda a sua família, os obreiros que estão aqui no púlpito. E ainda também o presbítero Mauro, né, que tem sido um amigo, né, na minha vida, um vaso de Deus na minha vida. A esposa dele ali também, a filhinha dele e toda a sua família, né, a sogra dele, que é, ou seja, a mãe dele, que é uma pessoa muito legal, né. Então Deus tem nos abençoado grandiosamente com essa família. E o pastor já apresentou. Eu moro ali em Cuiabá, no bairro CPA 3, e eu vim aqui em Brasília para resolver algumas coisas. E na terça-feira agora eu estarei ali no pastor Adalino, lá na sede no Guará, né? Eu já estive aqui outras vezes e lá ele me recebeu super bem, né? Eu ministrei 2 vezes lá na sede lá. E eu tenho ele como um grande homem de Deus, como todos os irmãos conhecem ele, né? E os irmãos que puderem abrir a sua Bíblia, por favor, abra na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, no versículo 13 até o versículo 16. Epístola de Pedro, no capítulo 1, do versículo 13 ao 16. Quem achou, diga amém. Diz assim, na minha versão aqui, que eu estou com a versão século 21 da Bíblia, e eu gosto muito dessa versão. Diz assim: exortação à santidade. Portanto, com entendimento, prontos para entrar em ação, tende autocontrole e esperai inteiramente na graça que vos é oferecida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos moldeis aos desejos que tinhais em tempos passados na vossa ignorância, mas sede vós também santos em todo o vosso procedimento, assim como é santo aquele que vos chamou, pois está escrito: santos sereis, porque eu sou santo. Podeis assentar. Irmãos, eu trabalho há 16 anos com a área de libertação para a família. E eu tenho 26 anos que eu sirvo a Deus, entreguei a minha vida a Jesus. E desse tempo que eu entreguei a vida a Jesus, naquele tempo passado, o comportamento do povo cristão daquela época é totalmente diferente dos nossos dias atuais. Quem tem já uma idade como eu, que tenho 42 anos, sabe muito bem disso, e quem tem mais, sabe mais do que eu. E nós vivemos nos últimos dias nessa terra, na face dessa terra, e as partes que nos têm chegado as informações, pelo que nós vemos, pelo que nós contemplamos em toda a sociedade, na mídia, na televisão. E a mídia, todo mundo sabe que é para apresentar alguma coisa em relação daquilo que ela está apresentando. É um comercial, é uma propaganda para que as pessoas vejam, para que se agradem daquilo que ela quer. E a mídia hoje, ela está com uma coisa que está invertendo os valores das famílias. Há muito tempo atrás, a mídia valorizava a família, porque a família sempre será prioridade para Deus.
Se você não honra a sua família, se você não honra seu pai, não honra a sua mãe, não honra a sua esposa, não honra o seu marido, você está com um problema muito grave na sua vida e pode te levar à condenação eterna. Porque tudo aquilo que honra a Deus, você é abençoado, e a família que você serve, que você vive, também é abençoada. Sempre preguei em várias igrejas, igrejas grandes, igrejas pequenas, mas esse ministério que Deus me deu não é aquele ministério que você vai receber uma chave, que você vai receber um carro, que você vai receber uma casa, que você vai receber um marido, que você vai receber a vitória. O ministério que Deus me deu é o ministério que você vai receber a chave, mas a chave da salvação, a qual Jesus tem prometido para toda a igreja. Porque se você é fiel à tua família, você é fiel a Deus, Deus ele vai te recompensar com toda sorte de bênção. Porque eu não acredito no evangelho que a pessoa está em pecado, em adultério, mentindo, roubando e levando profetada, que você vai receber um carro, uma casa, alguma coisa. Porque Deus ele é justo, Deus ele é Senhor e ele é justiceiro. Deus é isso. E o que Deus ele quer de cada um de nós é que nós venhamos a ser santos. Porque quando nós somos santos, separados do mundo, tirado do mundo de lá de fora, eclésia tirado e colocado para cá, ou seja, Deus te tirou das trevas e te trouxe para o reino da sua luz. É isso que Deus tem feito. E a mídia tem investido esses valores. Os irmãos sabem disso. O presbítero Mauro sabe disso. O pastor Tiago sabe disso. E muitos irmãos que estão aqui sabem disso. A mídia tem destruído o valor que a família merece. Estamos vendo um tempo que é invertido. Tudo que é para ser certo está errado, e tudo que está errado é para ser certo. Deus não age desse jeito, e nem um cristão que é verdadeiro, ele deve agir desse jeito. Ele é luz, ele deve brilhar nesse mundo de trevas, e o mundo tem que olhar para você e para mim e dizer: é crente, é diferente, eu quero para a igreja dele, eu quero ser salvo, eu quero ter a vida que você tem, porque eu vejo Cristo em você. O mundo que tem que dizer isso de nós, e nós não dizer isso ao mundo. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então a mídia tem feito isso. Agora eu quero entrar numa questão, que eu trabalho com a área de libertação de família. Há muito tempo atrás, não é que eu seja contra a rede social. Quem sabe usar redes sociais é uma bênção. Eu preciso. Eu tenho um WhatsApp, eu tenho um Facebook. Sabe quantos amigos eu tenho no Facebook? 251, se eu não me engano. Eu estou falando amigos e pessoas que eu conheço. O presbítero Mauro, ele é um tipo de empresário, que ele tem a empresa dele, então ele tem vários contatos crentes e não crentes por causa do trabalho dele. Então pessoas que trabalham numa firma têm vários contatos de pessoas daquela firma. Só que esses contatos é para você conversar com a pessoa daquilo que você está precisando. Alguém precisa do presbítero Mauro, ele vai ligar para ele para fazer um trabalho para ele. O pastor tem, porque ele é pastor, ele é pregador, ele é itinerante, né? Faz a obra também, coopera na obra. Então pessoas precisam do contato dele para entrar em contato com ele, para ele pregar. E a questão das redes sociais tem facilitado a vida de muitas pessoas e também tem destruído a vida de milhares de pessoas. Quando não tinha esse negócio de redes sociais, eu ia na casa, a minha mãe faleceu, meu pai também, mas quando era na época dele, que não tinha esse negócio de redes sociais, mas eu ia lá na casa da minha avó para conversar com ela, eu ia na casa do meu irmão para ir conversar com ele, eu chegava perto dele, conversava boca a boca. Eu tinha o prazer de ir na casa da minha avó, dos meus parentes. Rapaz, uma coisa tão importante que era naquela época, o que era? É quando você recebia uma carta
um envelope de algum parente seu que enviava para você. Você chamava toda a família, se reunia na mesa e todos esperavam para abrir o quê? Aquela carta, porque você queria saber de algo do seu parente. E todo mundo, quando o pai ou a mãe lia aquela carta, ou o filho, todos nós chorávamos na mesa, sentados, ouvindo a palavra daquele parente que estava longe. Por quê? Porque ele estava longe. O que é que você queria? Que eles estivessem perto. Mas a tecnologia aproximou tanto que você não está nem aí se ele vai vir ou se ele não vai ir, se ele vai vir ou se ele não vai, porque através das redes sociais você conversa, não precisa ir lá. Mas quando você ia, você sentia: oh meu amigo, faz tanto tempo que eu não te vejo, me dá um abraço. Você sentiu o abraço do seu amigo e você via que não era nada de hipocrisia. Hoje as pessoas pelas redes sociais dizem que tem saudade, mas a maioria das vezes é tudo hipocrisia. Você sabe que as redes sociais chegou num nível de idolatria mais do que na igreja católica? Você sabia que tem pessoas que adoram mais o seu smartphone do que adoram Jesus? Você sabia que tem crente que antes ele falava: eu não vivo sem Jesus. Hoje ela diz: eu não vivo sem WhatsApp, eu não vivo sem Facebook. Ei, Jesus não tem WhatsApp, Jesus não tem Facebook. O que Jesus tem é um ouvido para ouvir as nossas orações. É o que nós estamos precisando. É uma ferramenta que Deus nos deu. É uma ferramenta que Deus nos deu para nós nos comunicarmos. A mídia está destruindo as famílias na própria sala da casa, dentro do quarto da casa. Hoje nas redes sociais pode ver no perfil no Facebook, ninguém é feio. Se o cara tiver um olho torto, ele mexe ali no Photoshop. E o cara que tem 30, 40, 50 anos, ele vai ficar com 15 anos. Você sabe por quê? Porque lá ninguém quer ser verdadeiro, ninguém quer mostrar as rugas, ninguém quer mostrar o cabelo branco, ninguém quer mostrar a roupa verdadeira que tem. Irmão, isso é hipocrisia. Nós somos santos salvos, nós somos luz desse mundo. Você sabia que houve uma pesquisa pelo IBGE que 70% dos casamentos que estão sendo destruídos hoje, a maioria é concernente às redes sociais? É homem casado falando que é solteiro para as mulheres. Você sabia que tem mulheres casadas aí e também fala que é solteira para os homens que estão lá no mundo? Você acha que Deus está se agradando desses hábitos, desses costumes malditos que são amaldiçoados por Deus? Deus tem nos chamado para nós sermos diferentes. E outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. O que serve a Deus, ele se alegra em estar na casa de Deus, ele lê a palavra, ele ora, ele busca a presença de Deus. Os que não servem a Deus, eles querem ter o costume do mundo, ele quer se moldar, ele quer se parecer igual ao mundo lá fora. Os casamentos estão sendo destruídos hoje. A mulher vai dormir na cama com o seu marido, a mulher está com um smartphone e o marido também está. Um vira para um lado e vira para o outro, conversa com outras pessoas lá fora. Vai sentar na mesa para almoçar ou para jantar, o celular tem que estar do lado, parece um tira-gosto para comer. Sabia disso? Vai ao banheiro, tem que levar o celular também, não sei para quê. Se tem crédito no celular, entra no banheiro, fica 5 minutos até acabar o sistema de crédito do celular. Quando acaba a bateria, ele vai lá, pega o quê? O carregador coloca, dá 15 minutos. Se a casa tiver o Wi-Fi, pode esquecer, meu irmão, que ele não vai sair de lá nem tão cedo. Procure outro lugar para fazer as necessidades. É desse jeito que está acontecendo. Hoje a mãe tem que falar para a moça: minha filha, varre a casa.
Minha filha, lave a roupa. A mãe tem que falar 5, 10 vezes para a filha fazer, porque a filha está muito ocupada no celular. Na época do meu pai, o meu pai só tinha que falar uma vez só: vai lá, faça isso, limpa o quintal, carregue aquilo. O meu pai falava uma vez só. Hoje nesse mundo é a vergonha, é uma mãe falar e receber da filha 10 vezes: espera aí que eu estou indo. E na última vez ela fala que a mãe é chata, que a mãe é enjoada, que a mãe é quadrada. É desse jeito que dá. E depois chega na igreja, quer louvar a Deus como se fosse santo, como se fosse santa. E Deus olha na hipocrisia que está no coração. Quando é no dia da Santa Ceia, vai tomar a Santa Ceia parecendo um hipócrita. É um desobediente dentro de casa, é desobediente fora de casa, é um cara fechado em todo lugar. E em todo lugar ele faz o que ele quer, não obedece a palavra. Ele acha a palavra chata, acha a palavra enjoada, não vem escola dominical, não vem ensino, porque tudo de Deus se torna chato. Mas a desgraça do celular é a coisa que satisfaz o desejo dele. E se Jesus vir, tu vai ficar. É o que está acontecendo. Se eu desobedecesse meu pai uma vez só, ele falava: vai lá. Olha o que meu pai falava: vai lá, toma um banho e vem aqui. Eu ia lá, tomava um banho e voltava nu, banhado, molhado. Meu pai tirava o cinto chorava mais do que eu, porque o velho batia. Mas ali ele soube ser homem para cuidar de mim e dizer assim: eu estou criando você para um dia você não morrer nas drogas, para você não ir para as prostituição, para você não morrer de tiro. Eu estou te ensinando a ser homem. Davi falou para Salomão: Salomão, meu filho, seja homem. E quem entrega já a vida a Jesus, o homem que entrega a vida a Jesus, ele tem que ser homem, ele tem que ter palavra, dizer que é cristão e diz que serve a Jesus, mas a atitude tem que andar na vida dele. E a mulher também. É uma moda pegar o smartphone e tirar foto do decote do peito, para mostrar para todo mundo que ela tem um decote do peito bonito, para ver quantos vão dar um likezinho, que vão dizer que é bonita, para elogiar ela. Foto da perna que está do lado de fora, que só falta ficar nua. Playboy gospel, piriguete gospel evangélica. Você pensa que não tem? Está cheio. A rede social fala a metade da sua vida, porque tudo que você faz lá é o que você faz fora. Se você não se demonstra santo lá nas tuas fotos, então aqui dentro da igreja você nunca vai demonstrar ser santidade. O que é ser santo? Aquilo que você tecla lá, que está tudo sendo escrito, aquilo ali diante de Deus está sendo tudo gravado. E se você não se arrepender dos seus pecados, aquilo ali vai servir contra mim e contra você. É por isso que nós devemos andar em santidade, sair desse sistema do mundo, esse sistema mundano, e entregar a vida realmente a Jesus. As famílias estão sendo destruídas através de uma pequena coisa, uma pequena peça, um aparelho. A mãe está fazendo alguma coisa, leva uma queda, a filha já vai filmar, aí joga lá nas redes sociais, para todo mundo ver o que aconteceu com a mãe dele ou com a mãe dela, para todo mundo achar engraçado e achar bem bonitinho. A Bíblia diz: honra teu pai e honra tua mãe, para que você seja vivo nessa terra, que você tenha prolongado a sua vida nessa terra. É honrar pai, é honrar mãe. Quem não honra pai, quem não honra mãe, vai honrar Deus? Nunca. A moça entra para dentro do quarto dela, tranca a porta. O rapaz entra para dentro do quarto, tranca a porta, vai pegar o smartphone, vai ver pornografia. Estou aqui porque minha mãe não está vendo, estou aqui porque o meu pai não está vendo.
Estou aqui, mas o pastor não está vendo. Mas a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre a terra, contemplando os maus e os bons, os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Não vamos brincar com Deus, porque a Bíblia diz que os olhos deles são como chamas de fogo. Ele contempla o nosso coração, as nossas atitudes. Tem que haver arrependimento. Quando não tinha isso, você levantava de manhã, a primeira coisa, você dobrava o seu joelho para agradecer a Deus pela noite que passou. Pegava a Bíblia Sagrada de manhã, lia um capítulo, orava outra vez e dava graças a Deus pela noite que passou. Hoje, quando se levanta de manhã, vai ver quantos recados tem lá no celular, vai ver quantos recadinhos tem lá. Então a Bíblia fica para lá e Deus nem se importa. Você sabe por que a natureza está desse jeito? Você sabe por que a política está desse jeito? A gente pensando, não, aquilo é culpa deles mesmo. Irmão, é culpa, sabe, muitas vezes de quem? De nós. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nós somos o sal da terra. O crente, ele é o tempero dessa terra. Se ele ora muito, se ele jejuma, se ele faz a obra de Deus, se ele trabalha na casa de Deus, se ele tem amor às coisas de Deus, o Brasil vai ser diferente. Nós devemos ter gosto para esse mundo e ele dizer: eu quero ser cristão, eu quero entregar a minha vida a Jesus, porque o teu rosto é diferente, tua roupa é diferente, teu celular é diferente, o que você fala é diferente, tudo seu é diferente. O mundo espera isso de nós. Aí está navegando para o sistema satânico do mundo. Vou fazer uma pergunta aqui para a igreja: quantos irmãos conhecem uma família, um casamento que foi destruído através de rede social? Levanta a mão, por favor. Ó, quantas pessoas. Porque muitos estão lá vivendo uma coisa que não é. É o mundo virtual que leva as famílias para o inferno. Não estou dizendo que é pecado. Se você souber usar, é uma bênção. A nossa vida deve ser diferente. Em muitas igrejas que eu tenho ido é uma vergonha. Criança senta no conjunto de criança, a mãe entrega o celular para o filho, para entregar para o filho, para ele ficar quietinho lá no banco, para ele não ficar andando para lá e para cá. E o portão é que sofre com isso. Toma o celular aí, a criança fica jogando jogo dentro da igreja na hora do culto. O pregador está pregando, o pastor está ensinando, mas a mãe lá na casa dela já começa a ensinar o filho que na igreja a criança não precisa ouvir a palavra. A criança tem que ficar navegando no celular, jogando jogos violentos no culto, e ficar ainda incentivando as outras crianças a fazer a mesma coisa. Porque a igreja, meu irmão, começa na nossa casa. Se eu chegar no teu vizinho e falar: fulano aqui é crente mesmo, serve a Deus, ela vai falar se você é crente ou não. Porque se não for para nós vivermos assim, se não fosse para ter uma vida de santidade, nem precisava Jesus de vir ao mundo. Nós estamos precisando de arrependimento. Nós estamos precisando de quebrantamento do coração e pedir a Deus misericórdia para salvar a nossa vida. Eu já estive em igreja que obreiros ficam navegando em rede social, traindo a mulher dele. Quem trai a mulher, trai toda a família, traindo todo mundo da sua casa. Obreiros que têm credencial, que é pastor, que é presbítero, que é evangelista, tudo navegando para o inferno através das redes sociais. E muitas pessoas pensam: isso não tem nada não, isso não tem nada a ver. A mente já está cauterizada, o evangelho não entra mais dentro dele. Você sabe por quê? Porque dentro dele e dentro dela já tem uma doutrina de demônio que não deixa a palavra entrar. Mas o crente que é fiel a Jesus, ele teme a Deus e ele se desvia do mal, e essas coisas não atingem a vida dele ou atingem a vida dela, porque é nascido em Deus. Ser crente
até a Gretchen é. Eu quero ver é ser cristão, é falar: eu estou carregando a minha cruz, porque Jesus carregou. E Ele me disse para que eu carregasse a minha cruz e negasse o sistema do mundo, porque eu amo o Pai e porque o Pai está em mim. Eu não faço a vontade do mundo. Ninguém convenceu Jesus sobre o pecado, de convencer a Jesus a Ele praticar o pecado. E Jesus disse: assim como eu fiz, façais vós também. Mas muitas vezes, irmãos, nós estamos num sono espiritual, numa preguiça espiritual, que vai almoçar, que vai jantar, não quer saber de orar, que vai dormir, não quer saber de orar, vai levantar de manhã, não quer saber de orar. A única coisa que as pessoas hoje querem é entrar na tecnologia. É isso que está acontecendo. Quando tem uma festa, tem um congresso, o cantor famoso está cantando, a cantora está cantando, fica um monte de gente, tudo com o celular filmando. Só filmando, irmão. Não existe a maneira de você filmar, ficar filmando e do mesmo tempo ficar adorando. Ou você vai orar, ou você vai adorar, ou então você vai servir a outro Deus. Não podereis servir ao sistema do mundo e servir a Deus. É o que está acontecendo neste mundo. Eu falei no começo aqui que eu não sou pregador daquele negócio de carro, de chave, de fazer a igreja pular e aquele negócio. Eu sou um pregador que Deus me levantou para pregar a verdade, para o povo ser salvo. Porque se eu chegasse aqui nessa noite para falar: você aí, você vai receber um carro, você vai receber uma chave, sem Deus me mandar eu falar isso, meu irmão, eu estarei condenando a minha alma ao inferno. Mas o que Deus me chamou foi para esta palavra, para a palavra de arrependimento, para que você se arrependa, para que nós se arrependamos do nosso pecado, porque Jesus Cristo está vindo para buscar uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Mas isso tem um preço, e esse preço se chama renúncia. Renunciar o pecado. O que é isso? É você obedecer o seu pai, é você obedecer a sua mãe, é você honrar a tua esposa, é você honrar ao seu marido. Não importa no lugar que você vai estar, o negócio é você honrar a tua família nessa terra. Eu me lembro, já estou terminando, eu me lembro que na época da minha conversão, a escola dominical era cheia. Depois da escola dominical, o nosso líder de jovens, ele fazia aquela reunião com os jovens e falava: agora vamos evangelizar. E os jovens iam, pastor. Passou por essa época? O pastor passou por essa época, os irmãos aqui, com certeza. Saía para evangelizar, convidava jovens, e os outros jovens do mundo vinha para a igreja. Você sabe por quê? Porque era exemplo, era dar exemplo, era saindo pregando a palavra. Os outros jovens falavam: eu também vou fazer aqueles cultos na rua. Hoje ninguém faz, por quê? Porque não quer, mas tem um monte de alma aí morrendo aí fora, esperando a palavra de Deus, e nós sentados na nossa casa, curtindo o WhatsApp, curtindo o Facebook, enquanto o diabo curte da nossa cara e fica chegando na presença de Deus dizendo: olha lá, um monte de crente preguiçoso que não quer saber de nada, é um monte de viciado, parecendo o quê? Está igual ao mundo, é um tipo de droga. É um tipo de droga que está afastando você da presença de Deus. Porque antes você orava, agora você não ora mais. Antes você tinha exemplo de vida, agora não tem mais. Ei, escute. Você sabe por que nós estamos aqui nessa noite? Ou todas as noites que você está aqui? Porque você, primeiro, que você é vencedor. A segunda, ninguém vem para a igreja, escute isso aqui que eu vou te falar. Ninguém vem para a igreja, para a escola dominical, se o Espírito Santo de Deus não trouxer.
Quem não vem para o culto de ensino, do mesmo jeito. Quem não vem para o culto de ensino é perdedor. Quem não vem para a escola dominical é perdedor. Por quê? Porque não conseguiu vencer o sono de manhã. Sabia? Agora, pastor, o senhor faz uma festinha aqui. Coloca uma mesa ali cheia de bolo ali, um monte de presente. Fala assim: na escola dominical amanhã vai ter isso aqui. Vem a igreja e vem gente não sei de buraco de onde, porque vai ter a festa. Quando fala assim, vai ter o culto de ensino hoje, vai ser uma bênção. Vem 8, 9, 10 pessoas se vier. Aí o bolo vale mais do que a palavra. A festinha, o refrigerante, a Coca-Cola vale mais do que a palavra. Não é? A tua amizade lá fora vale mais do que a palavra. Você prefere marcar um encontro com alguém do que marcar um encontro com a palavra. Por isso que o nosso Brasil e o mundo está desse jeito. Você sabe por quê? Porque os crentes, a maioria de nós, estamos desequilibrados. Nós só estamos sabendo olhar a vida dos outros e não estamos olhando a nossa vida, que nós estamos errados e precisando de arrependimento, e precisando de mais congregar na igreja, e precisando de tomar a ceia com a consciência mais limpa, com a consciência mais pura. A Bíblia diz que nós devemos andar com as nossas vestes purificadas, e muitos estão com as vestes todas enegrecidas com o pecado, se afastando da glória de Deus cada dia mais. Ei, esse é o plano de Satanás para esses últimos dias, e muitos estão dormindo. E Deus nesta noite diz: igreja, acorda, igreja, acorda, acorda, família, o Senhor está voltando. Só quem crê adore a Deus. O problema é que muitos estão com o coração endurecido porque não quer se humilhar na presença de Deus. Hoje as pessoas pecam aí fora, peca aí, sai da igreja, vai lá fora, peca. É como se fosse qualquer coisa, como se fosse tomar Coca-Cola. Não tem problema não. Esconde o pecado de toda maneira, viu porcaria lá na rede social, esconde de toda maneira, mas naquele dia, diante do trono de Deus, diante do trono da justiça, do julgamento de Deus, Deus vai tirar tudo que estava debaixo do tapete e vai trazer à luz todos os pecados que nós cometemos neste mundo miserável. Honre seu filho, honre a sua filha. Tira esse negócio de rede social da mão do teu filho, do teu pequenino. Eu trabalho com crianças, meu irmão. É tanta mãe reclamando para mim sobre o que é que as crianças estão fazendo, o que é que as crianças estão vendo. Irmão, houve outra pesquisa pelo IBGE que aumentou o desaparecimento de crianças no mundo depois que foi criado as páginas das redes sociais. As mães vai lá, abre, aí vem algum pedófilo, cria outra parte lá, faz um encontro com a criança desaparece. Para onde foi o meu filho? Para onde foi a minha filha que estava brincando? Porque você não viu com quem ela que estava conversando na rede social? É verdade. Só se preocupa depois que o filho desaparece. A pessoa só se preocupa depois que o casamento se acaba, porque ele estava se envolvendo com outra, porque ele estava se envolvendo com outro, e descobriram que era na rede social, e foi se encontrar. Aí vem procurar o pastor Tiago para orar, vem procurar o pastor Tiago para consagrar a vida, que vai mudar a vida. Então tempo de arrependimento é nesta noite. Ei, Deus está te chamando para o arrependimento. A Bíblia diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Vamos orar por essas famílias que estão aqui na frente. A igreja levante a mão para cá sem ira e sem contenda, e vamos orar. Soberano Deus e nosso Pai, eu entreguei a Tua palavra nesta noite, meu Pai, a todos que estão aqui. Deus, ajuda, meu Pai, essas famílias, essas irmãs, esses irmãos que estão aqui. Meu Pai, que a Tua santidade, meu Pai, venha sobre esta família, Senhor. Que o Teu espírito de temor venha sobre essa família.
Ajuda cada um, meu Pai, fortificando na Tua palavra. A Tua palavra é a verdade. A Tua palavra é a palavra que liberta, Senhor. Transforma, Senhor, as vidas, meu Pai. Repreende todos os vícios, meu Pai, tudo aquilo que não te agrada. Tira dessa família, Senhor, todo o mal, Senhor, toda contenda, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, desperta essas famílias, ó Deus, porque a Tua vinda está próxima, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, consola vidas, meu Pai, que estão aqui noite, ó Deus, ajudando, meu Pai, cada um que estão aqui nesta noite, em nome de Jesus. Que o Teu, meu Pai, o Teu temor venha sobre essas vidas, meu Pai. Que as pessoas, meu Pai, elas mudem, meu Pai, as suas atitudes nessa presença, nesta noite, neste lugar, Deus, para a honra e glória do Teu nome. Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, e amém.